Graças, paz. Amém? Ih, vocês estão aí, forte. Mais um ano aqui. Vou colocar minha colinha aqui. Mais um ano aqui com vocês, isso é muito bom. Eu falo que família é um tema qual eu amo. Amo falar, amo viver, né, essa dinâmica da família, né, e experimentar o que Deus faz na família. Eu posso falar com propriedade, porque o Senhor, Ele salvou minha casa. A minha casa era um lar destruído, era um lar onde não tinha a presença do Senhor, e o Senhor restaurou a minha sorte, restaurou a minha casa, e hoje, para a honra e glória do Senhor, né, nós estamos servindo ao Senhor, amém? E como eu digo, tenho o título aí de pastora, né? Estou aqui na central, pertinho de vocês. Meu esposo está ali, o Márcio. Ele não é pastor metodista, mas é o pastor da minha casa, amém? Ele é o pastor da minha casa, da nossa casa. O Pedro, que é o nosso menininho, ele não veio porque tem um cine, um Crenteflix lá na central. Então, vocês sabem, se eu não deixasse ele lá, ele ia aguar. Então, eu tive que passar lá, deixar ele, né, e depois vim para cá, né? Criança, ele tem 10 anos, e como eu sempre falo, o meu melhor título, aqueles que eu mais amo, são 3. Para mim, são os melhores. Filha de Deus, esposa do Márcio e mãe do Pedro. O resto eu estou, até quando o Senhor permitir, né? Mas agora eu sou filha de Deus, esposa do Márcio e mãe do Pedro. Amém? Que tema grandioso, né? Famílias aliançadas em Deus. E aí, família? A sua família está aliançada em Deus? A sua família tem vivido a aliança com Deus? Qual é a base que tem sustentado a sua casa? O que tem sustentado a sua casa desde esse dia 18 de maio de 2025? Quem é que está embasando a sua casa? A sua casa está de fato aliançada nesse Deus de aliança? A sua casa, de fato, tem experimentado os benefícios da aliança? Você tem experimentado os benefícios que a aliança do Senhor traz para a sua vida? Para nós começarmos a pensar. E abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Versículo 14 e versículo 15. Amém? Pode ficar sentado, porém com toda reverência à palavra do Senhor. E diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses de seus antepassados que adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam no Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses de seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar esse final? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu entrego ao Senhor as pessoas que aqui estão e esta palavra. Que cada coração possa estar disposto
a receber a semente que será lançada. E que essa palavra, ó Pai, permaneça em cada coração e que ela possa frutificar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A família, nós sabemos que ela é uma instituição desde lá do Éden, criada por Deus. Isso nós sabemos de cor e salteado. E aqui, Josué, muitas vezes nós usamos esse versículo, muito bacana, né, a encenação que teve aqui, mas nós usamos ele como se ele fosse uma promessa. Mas esse versículo não é uma promessa. Esse versículo é uma decisão que Josué tomou naquele dia. Ele falou com o povo: olha só, hoje vocês precisam decidir. Ou vocês vão servir aos deuses que estavam lá além do rio. Vocês vão servir aos deuses dos seus pais. Ou vocês vão servir a Deus, ao nosso Senhor. Mas é como se Josué falasse assim, na versão da pastora Maiara: vocês têm essa opção, mas eu faço a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Vocês fiquem à vontade para escolher o que melhor for para vocês. Eu não estou aqui para colocar a faca no seu peito e dizer para você que você precisa servir a Deus. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu digo que esse versículo, ele não é uma promessa. Esse versículo não é uma promessa que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esse versículo não é uma promessa igual eu tenho lá, que eu sou mais que vencedora. Isso é uma promessa, eu sou mais que vencedora. Eu sou co-herdeira com Cristo, eu sou sacerdote real, nós somos. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. É uma decisão. E você já decidiu? Você já decidiu que você e a sua casa servirá ao Senhor? Você já reafirmou essa aliança da sua casa com o Senhor? Hoje é o terceiro dia dessa conferência. Hoje é o terceiro dia que todos que vêm aqui estão batendo na tecla sobre a aliança, famílias aliançadas em Deus. E você já decidiu? Como eu disse no início, a aliança com o Senhor, ela traz benefícios. Ela traz benefícios que não são atuais, não são momentâneos, são benefícios que são eternos. E o primeiro ponto que nós vamos aprender hoje com apenas esse versículo: a aliança começa com decisão. Ninguém casa com ninguém porque o outro obrigou, amém? Hoje em dia não, antigamente até tinha, né? Hoje em dia não. Eu decidi casar com o Márcio. Você decidiu casar. Você decidiu casar com seu esposo, com a sua esposa. Você decidiu. Então a aliança, eu entendo que ela começa com decisão. E a aliança, e essa decisão, ela precisa ser pública e firme. Não é assim no casamento? Não precisa ser público? Porque quando você casa lá no cartório, talvez você não vai fazer uma cerimônia religiosa, mas o seu nome fica lá no cartório, publicamente exposto por um tempo. Vocês sabiam disso? É público, é público. Fica lá exposto que a Maiara vai casar com o Márcio, fica lá exposto por um tempo.
A aliança, o casamento é público. E precisa ser firme. Eu preciso tomar uma decisão assertiva. A aliança, ela não é imposta. É uma decisão que a gente toma intencionalmente. Eu preciso decidir. E depois que eu caso, que eu decido me aliançar com o meu cônjuge, vem os filhos. Deuteronômio 6, 7 vai dizer que nós precisamos instruir os nossos filhos. E depois vai dizer, no Salmo 127, 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Pais, mães, nós devemos ser os primeiros a assumir a posição espiritual dentro da nossa casa. Porque a decisão de servir a Deus é a decisão de servir a Deus, ela traz proteção, direção e propósito para a família. Eu desliguei, gente. E todos nós queremos ser protegidos pelo Senhor, amém? Todos nós queremos ter a direção do Senhor. Todos nós queremos viver os propósitos do Senhor, mas nós esquecemos que nós precisamos decidir. E eu não sei o que foi ministrado para trás, mas eu vim aqui hoje te falar que você precisa decidir. Você precisa decidir a quem você vai servir, a quem a sua família vai estar aliançada. E o primeiro ponto, decisão. Queremos proteção, queremos viver propósito, queremos tudo do Senhor, direção, mas não queremos decidir pelo Senhor. Queremos ficar, muitas vezes, até em cima do muro. Muitas vezes, como crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não estamos mais em tempo de vivermos assim. Porque se você olhar, os dias são maus. Vocês viram quantos assassinatos aconteceram na nossa cidade essa semana? Se você parar e pensar, fechar os seus olhos só um pouquinho, você consegue sentir a dor dessas mães. A dor dessas famílias que teve um ente querido ceifado de maneira drástica, trágica, feia, cruel. Mas nós precisamos, meu irmão e minha irmã, de decisão. A aliança, ela precisa ser cultivada dentro da nossa casa. Como que se cultiva a aliança dentro dos nossos lares? Com fé e obediência. Com fé e obediência. A aliança, ela vai exigir de mim e de você um compromisso diário. Mesmo quando as coisas estão difíceis. Mas eu preciso permanecer. Eu preciso permanecer com o meu compromisso com o Senhor. Josué e aquele povo, eles enfrentaram muitas batalhas. Muitas. Mas ele, naquele momento de decisão, ele se manteve em fé. Até nas batalhas, eles tiveram fé. E nós precisamos, meu irmão e minha irmã, cultivar a fé e a obediência. Até porque, sem fé, é impossível agradar ao Senhor. E sermos desobedientes é como se nós estivéssemos falando para o Senhor que nós não o amamos. João vai escrever
Palavras da boca de Jesus: aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Aqueles que me amam, andam nos meus estatutos. Então, se você ama Deus, você precisa obedecer ao Senhor. Você precisa cultivar a sua aliança com fé e obediência. Porque sem elas não tem como cultivar. Hebreus 11, 7 vai dizer sobre Noé, que Noé, pela sua fé, ele salvou toda a sua família. Aquele homem teve fé. Primeiro porque o cenário era desfavorável. Não chovia. E Deus, do nada, promete um dilúvio. E ele teve fé. Ele acreditou que o Senhor faria. E ele foi obediente, porque o Senhor disse para ele: constrói uma arca. E ele foi lá e construiu, ele foi obediente. E ele não se importou com o que iam falar. Ele foi obediente, ele permaneceu. Ele cultivou anos a anos, construindo aquela arca. E no final, ele salva a casa dele. Está vendo o que a sua fé e a sua obediência é capaz de fazer? É capaz de salvar a sua casa, meu irmão, minha irmã. Então cultive a aliança que o Senhor fez com você. Cultive. Há uma promessa sobre nós, que nós seríamos famílias benditas sobre a terra. Essa promessa que Deus fez lá a Abraão, ela chega sobre nós. Que sobre ele as famílias seriam benditas. Todas as famílias da terra. Você mora na terra, amém? Então isso é sobre mim, é sobre a minha família, é sobre a sua família. Só que muitas vezes, meu irmão, nós não cultivamos essa fé. Nós não andamos em obediência, nós somos incrédulos. Por isso que nós não vivemos isso como família. Por isso que muitas vezes nós estamos aí apanhando, levando do nosso inimigo que anda ao derredor procurando quem possa atacar. Aquele que odeia a sua família, porque ele não gosta da sua família, deixa eu te lembrar ou te contar, se você não sabe. Ele quer que a sua família vá mal. Mas existe um Deus grande, que quer que a sua família vá bem. E para isso, precisamos decidir. E quando decidirmos, precisamos cultivar com fé e obediência. Tiago vai dizer que nós não podemos só ouvir a palavra. Não podemos ser só ouvintes, mas precisamos ser praticantes. Quando a gente obedece princípios, nós fortalecemos a aliança da nossa família. Deus é um Deus de princípio, meu irmão, minha irmã. E quando nós somos uma família aliançada, a gente vive pela fé. E se mantém firme na palavra. E só assim, o óculos está embaçando, nós conseguiremos viver tudo aquilo que a aliança de Deus para a nossa casa. Só assim nós conseguiremos viver essa totalidade. E a aliança, ela também nos protege. E protege de quê? Protege contra a idolatria moderna. Meu irmão, idolatria moderna. Josué confronta o povo sobre os deuses estranhos. E hoje, a gente enfrenta ídolos modernos. Quais são os ídolos modernos de hoje? Celular, dinheiro, o status. Famílias inteiras que se perdem dentro da própria casa porque o pai simplesmente trabalha demais, porque quer ter mais dinheiro. Ou o pai e a mãe trabalham demais porque quer ter mais dinheiro. E o filho fica jogado. As coisas ficam jogadas.
o status, aqueles que querem parecer aquilo que não são. Isso acontece. Aqueles que querem parecer o que não são. Aqueles que querem parecer a família perfeita nas igrejas, que isso é um mal da igreja brasileira. Por que os divórcios, o índice está tão grande dentro da igreja? Porque há uma disfunção. Eu vejo aqui que existem famílias que são exemplo fora das quatro paredes da casa. Mas em casa são demônios. São anjos na igreja e demônios nos seus lares. Há uma disfunção. E se você está aqui hoje nessa conferência, eu creio que em nome de Jesus, a sua família é aliançada, a sua família vive a totalidade do Senhor e ela rejeita tudo que rouba o lugar do Senhor nela. Quem está aqui os 3 dias? Levanta a mão. Quem veio os 3 dias? Amém. Amém. Que bom que você investiu esse tempo. Uma família aliançada, ela rejeita tudo que rouba o lugar do Senhor. E nós precisamos ficar atentos e proteger a nossa aliança contra a idolatria moderna. O que é idolatria moderna? É tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor na nossa casa. O que tem roubado o lugar do Senhor na sua casa? O que você precisa quebrar hoje, quando você chegar lá? O que você precisa ajustar? O que você precisa mudar de lugar? O que você precisa jogar fora na sua casa? Talvez seja até o seu comportamento que precisa de mudança. Filhinhos, 1 João vai dizer, guardai-vos vossos ídolos. Jogue fora, queime. A nossa adoração precisa ser para o Senhor. Porque Mateus 6 vai dizer que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Deus. Não tem como servir ao Senhor e ao mundo. Então comece a avaliar o que tem de prioridade dentro da sua casa. Comece a avaliar o que é prioridade dentro da sua casa. A sua casa tem tempo com Deus? A sua casa tem ensino dentro dos princípios do Senhor? A sua casa tem culto? Que tipo de música você escuta dentro da sua casa? Que tipo de adoração acontece dentro da sua casa? Quem tem sido adorado, meu irmão e minha irmã, dentro da sua casa? E como eu disse no início, a aliança, ela gera benefícios. E um desses benefícios é legado espiritual. A aliança, ela vai gerar esse legado espiritual. Josué não fala só por ele. Josué fala, eu e a minha casa. Uma família aliançada, ela gera filhos e netos que caminham com Deus. Uma família aliançada, ela gera filhos e netos que caminham com Deus. Nunca foi tão real e necessário pensarmos na nossa geração. Nunca foi tão necessário pensarmos no que os nossos filhos receberão de nós espiritual. O que os nossos filhos receberão? Meu irmão, minha irmã, o Pedro não vai ter como legado espiritual a mãe dele que foi pastora, não. O que o meu filho precisa ter de legado espiritual é uma mãe de oração.
O que o meu filho precisa ter de legado espiritual é uma mãe que era submissa. O que o meu filho precisa ter de legado espiritual é uma mãe, um pai, que ensinou ele o caminho do Senhor. Não é sobre os nossos títulos, é sobre aquilo que somos em Deus. O que você quer deixar para os seus filhos? Talvez você está aí morrendo de trabalhar, porque você quer deixar não sei quantas casas, não sei quantos terrenos. Meu irmão, está tudo bem se você deixar isso. Mas entenda que isso não é o essencial. Precisa ter uma preocupação maior daquilo que vamos deixar para os nossos descendentes. Você pode deixar casa, você pode deixar carro, você pode deixar uma conta bancária gorda para o seu filho. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Recebe aí, que eu quero deixar para o meu também. Mas o essencial para a vida do Pedro, para a vida do seu filho, é os princípios do Senhor. Isso é o essencial. O legado que você vai plantar nele e que vai chegar nos seus netos, porque ele vai ensinar para os seus netos. Foi lindo aqui. Eu de vez em quando, eu tenho até lá no meu Instagram, eu coloco a fotinha do meu menino e eu profetizo sobre ele a parte dessa canção. Será abençoada a minha descendência, frutificará na tua presença, e como bom perfume irão perfumar todas as nações. É isso que eu quero deixar para o meu filho. É isso que nós precisamos deixar para aqueles que vão ficar aqui depois que nós não estivermos aqui mais. Engraçado que eu estou pegando aqui embaixo. Mas aí está desligando. Amém. Fala para a gente, Provérbios 22 vai dizer que nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho. Mentira, não está isso lá. Isso é heresia. Precisamos ensinar os nossos filhos no caminho. Tem uma diferença. O caminho é quando eu aponto, Pedro, vem daqui e vai até lá. Agora, no caminho, eu falo, Pedro, vem, vamos andar junto. Faz o que eu faço. Faz o que eu faço, Pedro. Vem aqui, olha lá o seu pai, ó. Olha lá a honestidade do seu pai. Olha o seu pai como é um homem de Deus. Olha a sua mãe como é uma mulher de Deus. No caminho. No caminho é junto. É junto. Não adianta, meu irmão, minha irmã, a gente não consegue tapear essas crianças. Essas crianças estão vendo. Os nossos filhos estão vendo como nós somos. Os nossos filhos são observadores de tudo dentro da nossa casa. E aí? O que vamos deixar? O que vamos deixar de legado para eles? E para os nossos netos. Eu quero ter neto. O que vamos deixar? Precisamos parar de pensar nas coisas materiais. Isso não é essencial. O essencial é o Senhor. E esse legado de fé é aquilo de mais precioso que a gente pode deixar na vida dos nossos filhos. Existia um rei chamado Ezequias. Talvez você até conheça a história dele. O profeta foi até ele e disse que ele morreria. E ele, com crédito com o Senhor, ele vira para o canto, ora ao Senhor, e o Senhor concede ele mais 15 anos. Mais 15 anos. Mas o profeta fala com ele, olha, o Senhor te concedeu mais 15 anos, porém, vai vir os inimigos. Essa é a versão pastora Maiara, tá, gente? Vai vir os inimigos.
Vai vir um tempo ruim. E ele fala, sabe o quê? Tranquilo. Que bom que quando vier esse tempo, eu não vou estar mais aqui. E depois, ele tem um filho. Ele tem um filho chamado Manassés, que começou a reinar com 13 anos. Ou seja, Manassés nasce 2 anos depois daquela palavra que Ezequias recebeu. E Ezequias teve 13 anos para ensinar esse filho. E ele não conseguiu, porque ele não estava nem aí para aquilo que ia acontecer. Eu vou morrer. O que acontecer depois, essa é a versão da pastora Maiara. O que acontecer depois que eu não estiver aqui não é problema meu. E resultado de Manassés, o pior rei perverso, sanguinário que tem na palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos preocupar com esse legado. E deixa eu te contar uma coisa. Se você ensinou o seu filho e hoje ele desviou, e você tem certeza que você ensinou, aquieta seu coração. Porque a palavra foi plantada, você plantou. E no tempo certo o Senhor faz voltar. Pega até pelo cabelo, mas faz voltar. Agora, meu irmão e minha irmã, se o seu filho está desviado, olhe para você. E veja se você não precisa pedir perdão para ele e para ela. De coisas que eles presenciaram dentro da sua casa. Coisas que eles presenciaram do seu testemunho, que fez com que eles hoje escolhessem o outro lado. Coisas que você deixou de ensinar. Porque existe os dois lados. Existe nós que muitas vezes não ensinamos e o filho desvia. Não ensinamos, mas estamos dentro da igreja. E pelo fato de estarmos dentro da igreja, entendemos que o nosso filho tinha que ter bola de cristal e aprender tudo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E por outro lado, temos a escolha dos nossos filhos. Mas se eu tiver a convicção que ensinei, no tempo certo Deus faz voltar. No tempo certo Deus faz voltar, porque a palavra não é mentirosa. A palavra fala que quando crescer não se desviará dele. Então, no tempo certo, volta. Mas eu preciso dizer para você, se o seu filho está desviado, e você sabe, que você peça perdão para o seu filho, já é um começo para o retorno dele para a casa do pai. Já é um começo para ele voltar para a presença e o legado ser restaurado. Testemunhos pessoais fortalecem a fé das próximas gerações. Como eu já disse, vou repetir. Eu não quero que o meu filho me conheça apenas como a pastora Maiara. Eu quero que o meu filho conheça como a mãe que orava por ele. Com ele, por ele. Eu quero que o meu filho reconheça os pais dele como um homem e uma mulher de caráter, em integridade. Hoje pouco se fala, mas é necessário. É necessário resgatar os princípios do Senhor, para que a gente possa fortalecer as próximas gerações. Está nas nossas mãos aquilo que a próxima geração será. E aí? O que nós vamos deixar? O que nós vamos deixar para essa geração? O que nós estamos testemunhando para eles? Relendo o versículo de Josué, agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade.
A sua casa está aliançada, meu irmão, minha irmã. A sua aliança com o Senhor está fortalecida, está íntegra, intacta. A sua aliança tem sido com fidelidade, com integridade. Você já decidiu? Você está cultivando com fé e com obediência? Você entendeu que você precisa proteger a sua aliança da idolatria moderna? Você entendeu que a sua aliança gera um legado espiritual. E é desejo do coração do Senhor com que as famílias, como nós, como família, renovemos a aliança com Ele. Não é sobre aceitar Jesus, não é isso, é renovar a aliança. É algo que Ele já deu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele é Deus. Há uma promessa sobre a sua casa. Serão benditas todas as famílias da terra. A sua família não é uma família qualquer, ela é uma família bendita do Senhor. Essa é a sua família. E nós precisamos renovar essa aliança com Deus, para que nós vivamos os benefícios que a aliança traz para nós. Se coloque de pé.